O que é a distância focal? Continua sendo a distância entre os focos. A distância entre o foco 1 e o foco 2 é a distância focal. Beleza. A gente continua tendo aqueles Azinho, Bzinho e Czinho, só que eles mudam um pouco de nome. Azinho vai ser o semi-eixo real na hipérbole. Tá legal? Então é metade do eixo real, que vai ser do ponto C até um dos vértices, né? Do centro até um dos vértices. Aqui, ó, do centro até um dos vértices. Isso vai ser o Azinho. É o semi-eixo real. Não chama mais semi-eixo maior. O Bzinho é o semi-eixo imaginário. Então, metade disso aqui tudo. Semi-eixo imaginário. Metade disso aqui tudo. Semi-eixo imaginário. E o Czinho é a semidistância focal. Repara aqui, agora, o Azinho tem essa medida. E o Czinho tem essa. O Czinho é grande agora. Ele é maior do que o Azinho. Na hipérbole isso acontece, tá? O Bzinho é esse. Pode acontecer, inclusive, do Bzinho ser maior do que o Azinho. Nesse caso, ó, aqui é o Bzinho e aqui é o Azinho. Tá vendo? Então não dá de novo para eu chamar de maior e menor. Eu chamo de real e imaginário. Beleza? Tá. Por que eu tô focando no fato de que o Czinho é maior do que os outros dois? Porque continua valendo Pitágoras na hipérbole. Só que o Pitágoras agora tem como hipotenusa o Czinho, que é o maior dos lados. Tá legal? Então vale Czinho ao quadrado igual a Azinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado, tá? É o mesmo Pitágoras, só que agora isolado tá o cara maior de todos. Fechou? Não é difícil de lembrar disso se você entender essa ideia de tamanhos. A excentricidade da hipérbole é exatamente a mesma fórmula da excentricidade da elipse, tá legal? É C sobre A também. A única diferença é que lá na elipse o C era pequeno, o A era grande. A excentricidade era pequena. Agora na hipérbole o C é grande e o A é pequeno. A excentricidade é grande. Inclusive, a palavra excentricidade, ela vem da palavra excêntrico. Excêntrico significa estranho, esquisito, ok? Qual que é mais esquisita, a hipérbole ou a elipse? A elipse é bonitinha aqui, ó, toda fofinha, né? Agora, a hipérbole é toda estranha, não é? Então, a excentricidade da hipérbole é maior do que 1, porque o C é grande e o A é pequeno. Ela é bem estranha. A excentricidade da elipse é menor do que 1. Ela é pouco estranha, quase nada estranha. Tá legal? Tá, então, a mesma forma de excentricidade, não é uma decoreba nova. O mesmo Pitágoras, só que você tem que adaptar, né? A distância maior aqui é o Czinho. E você precisa saber a definição de hipérbole. A definição de hipérbole é quase igual à definição de elipse. Não vai dar para eu fazer aquele negócio do lápis, não dá para desenhar assim bonitinho uma hipérbole, ela é toda estranha, mas a definição formal dela é quase igual à da elipse. Na elipse a gente não pegava um ponto qualquer, P, pegar um ponto aqui, ó, P. Aí pegava a distância do P até o foco 1, a distância do P até o foco 2, e somava e dava sempre o mesmo número. Então, na hipérbole, a gente vai fazer isso, só que ao invés de somar, a gente vai subtrair. A gente vai pegar essa distância grande menos essa distância pequena. E o resultado disso sempre vai dar o mesmo número. E eu afirmo mais ainda, o número vai ser exatamente o eixo real. Então, olha só. Se eu pegar um ponto genérico da hipérbole e pegar a distância até o primeiro foco menos a distância até o segundo foco, o resultado dessa conta vai dar a medida do eixo maior, sempre. Qualquer ponto. Pode ser esse ponto, pode ser um outro ponto aqui, pode ser um ponto lá no infinito. Opa, aqui assim, né? Pode ser um ponto lá no infinito, ok? Se eu pegar a distância grande aqui menos a distância pequena, vai dar sempre isso aqui, o que é muito louco. Repara que eu coloquei um módulo nessa fórmula, porque a ordem é relevante, né? Quando eu faço subtração. Então, nesse caso, por exemplo, a distância do P até o foco 1 é pequena, e a distância do P até o foco 2 é grande. Pequeno menos grande daria negativo, coloquei o módulo para ficar positivo, bonitinho. Tá legal? Então, a definição de elipse, soma. A definição de hipérbole, subtrai. Isso tem uma consequência direta na equação reduzida de uma hipérbole. Existem duas equações reduzidas também, assim como na elipse. Uma levando em consideração o eixo real horizontal e a outra levando em consideração o eixo real vertical. Olha isso. Na forma da elipse, a gente não pensava em soma das distâncias igual a uma constante?
Na hipérbole, a gente pensa em subtração das distâncias. Olha a fórmula. X menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado igual a 1, igualzinho. O que mudou? Tem um menos aqui, ó. Tá vendo? Tem um menos. Beleza. A gente continua colocando a quadrado embaixo, b quadrado embaixo. Só um detalhe importante, tá? Ó, aqui o a, ele é o semi-eixo real e o b é o semi-eixo imaginário. Nesse primeiro caso, em que ela é horizontal, o semi-eixo real, tá vendo, ó? Ele tá na horizontal. Então eu coloquei o a embaixo do x. E o semi-eixo imaginário tá na vertical. Então eu coloquei o b embaixo do y. Esse menos, que é o diferentão aqui, ele sempre estará na parte imaginária. Então, por exemplo, se o meu eixo real é horizontal, a parte imaginária é vertical. Eu vou colocar o menos nos y, tá vendo? Nos verticais. Por outro lado, se eu tiver o meu eixo real vertical, aqui, ó, então a parte imaginária é horizontal. E aí o menos vem aqui, ó, na frente do x. O y fica com mais. Repara também que o b, que é o que eu chamo de semi-eixo imaginário, ele vai embaixo do x, porque ele é horizontal. E o a vai embaixo do y, porque ele é vertical. Beleza?